Oi meus amigos, sejam todos bem-vindos a YS. Eu sou o Jorge e hoje nós vamos falar sobre a taxa Selic, na verdade entendendo um pouco sobre economia, tá? E como ela influencia a taxa Selic e como influencia nos seus investimentos e pensamentos, tá? Confere aí. Bem, meus amigos, antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o like nesse vídeo, você é muito rápido para nós, é gratificante e vale muito. Compartilhe o vídeo com outras pessoas, com as pessoas que você conhece, para que assim a gente tenha uma divulgação ainda maior. Vocês são muitos e podem nos ajudar com isso, e eu agradeço muito. E ao final do vídeo, deixa um comentário. O que você entendeu, o que você gostaria de saber, o que fez sentido, o que não fez sentido para você. Tá? Então vamos lá. Vem para a tela do computador aqui que eu preparei uns slides para que eu possa explicar melhor para vocês como é que funciona essa economia e como ela influencia na taxa Selic. Tá? Então, para quem não conhece, a taxa Selic é a taxa de juros. Tá? Então, ela é utilizada para controlar a inflação. É um dos meios para controlar a inflação. Então, quando a taxa Selic está alta, é porque a inflação está muito alta e aí o governo como todo, o Banco Central, precisa controlar essa inflação, controlar esse consumo gigantesco para que a economia flua novamente. Tá? Chegou num ponto muito alto de compras e vendas. Então, a inflação chegou um momento que está muito alta porque o poder aquisitivo está tão alto que os produtos não estão sendo produzidos na quantidade certa e aí as pessoas estão comprando e o preço dos produtos está subindo muito. E aí, para conter a inflação, ele aumenta a taxa Selic para evitar que a economia quebre. Tá? Então, aqui no slide está ali a economia. Então, essa oscilação é o que acontece. Tá? Então, em momentos a economia está lá embaixo e em momentos a economia está lá em cima. E essa linha é a linha do tempo e sempre vai acontecer dessa forma, tá bom? A economia está subindo, a economia está descendo. Claro que não é perfeitinho assim. Normalmente ela cresce em proporção subindo, tá bom? Mesmo caindo ela sobe, tá? Um gráfico de ações, por exemplo. Como eu falei para vocês, existem alguns momentos da economia. Então, tem a reflação, tem a recuperação, o superaquecimento, a desaceleração, a reflação e assim segue o ciclo. O que é a reflação? A reflação é quando já desacelerou, entrou numa crise e aí ninguém compra mais, ninguém tá aquela loucura, aquela crise generalizada que todo mundo pensa que tudo vai dar errado. Então, a reflação ela tá lá embaixo. A recuperação é quando chegou o ponto tão baixo que agora só tem como ir para cima. É mais ou menos assim que funciona. Tá? Então é aquele momento que a bolsa de valores está lá embaixo, tudo parecia que estava dando errado e agora começa aquela recuperação. Todo mundo já começa a ver uma luz no fim do túnel, começa a entender que agora a gente começa a crescer novamente. As empresas começam a contratar. Tá? Reflação, todo mundo está sendo demitido. Recuperação é aquela luz no fim do túnel. Começa a entender melhor que a economia tem como melhorar, tá bom? E aí entra o superaquecimento, que aí as empresas estão contratando muito mais, os produtos, tem vários produtos, tudo está sendo vendido, aquele momento de euforia, que todo mundo está querendo entrar na bolsa, então aquele é o superaquecimento. A gente entra na desaceleração. Desaceleração já é aquele momento que estagna os preços, então não cresce, mas cresce bem menos, e você começa a entender, olha, aquela boa e velha frase, o mar está começando a virar, tudo está começando a virar, então começa a desaceleração. E novamente a gente entra na reflação, que aí é quando já está todo mundo em crise, todo mundo pensando que tudo vai dar errado, tá? Aquele momento de loucura que a gente viu durante a pandemia, por exemplo. Tá? Então, aquele momento de crise. A recuperação foi exatamente o período pós-pandemia, que todo mundo começou a entender melhor o que aconteceu e para onde a gente poderia ir. Tá? Então, quando a gente está
desaceleração e deflação, a economia está fraca, óbvio, a economia não cresce. E no momento ao contrário, a gente está com a economia forte, a gente está crescendo, a gente está entendendo melhor o futuro, o PIB do país está crescendo, empresas estão contratando, produtos novos estão sendo lançados, a agricultura aqui no Brasil, por exemplo, e a pecuária está crescendo de forma, as exportações são maiores, então esse é um momento de economia forte. Tá? E como isso influencia na taxa de juros e na inflação? Quando está no momento de baixa, né, que a economia está fraca, que a reflação está grande, isso acontece com... o que acontece? A inflação ela começa a subir de forma exagerada, porque os produtos ficam mais caros, não tem muito produto, e aí a taxa de juros também está alta. Né? Então, nesse momento, tendo o seguinte, que quando cresceu, e aí, não, agora começou a desacelerar, aquele momento de crise, nesse momento a taxa de juros começou a subir. Lá, quando começou a desaceleração, a taxa de juros começa a subir para começar a conter a inflação, porque os produtos estão ficando tão caros, não tem muito produto ofertado, então o preço do produto vai lá para cima, e aí a cesta de produtos do IPCA, que é a inflação, ela começa a subir muito. E aí vem a taxa de juros para fazer o quê? Para conter a inflação, para que as pessoas consumam menos, para que os empresários gastem menos, para que peguem menos empréstimo, para desacelerar a economia. Por quê? Está tão forte que o país não consegue mais produzir. Já passou a parte de produção do país. E aí, a taxa de juros alta, inflação alta. Controlou isso? Ah não, agora está tudo controlado, como aconteceu há pouco tempo atrás, né? Agora a taxa de juros está baixando. Então podemos dizer que a gente veio de um momento de reflação. E agora a taxa de juros começa a baixar. Né? Com a pandemia, os gastos foram antecipados. Então a inflação, a taxa de juros foi lá para cima junto com a inflação, tá? Para conter, tá bom? E aí agora a gente começa, podemos dizer assim, que a economia começa a dar sinais de retorno, de crescimento, e aí a gente entra na curva daqui da recuperação, dessa parte aqui, ou melhor, da reflação para a recuperação, transformando a economia em forte. E nesse momento acontece a baixa da inflação, porque todos os produtos já estão alinhados, os preços já se alinharam novamente, e aí a taxa de juros começa a baixar. Para o quê? Para incentivar a economia, para incentivar o crescimento. Quando tem uma taxa de juros baixa, e aí vocês que são consumidores podem entender melhor isso, os empréstimos ficam mais baratos nos bancos, porque o banco ele tem mais segurança, o país está crescendo, então ele tem mais segurança, ele baixa a taxa de juros também. Tá? A taxa básica de juros é a Selic. A taxa do banco ela segue a Selic, né? Então ela vai baixar também, para também incentivar a economia. E aí os empresários pegam empréstimos, pegam financiamentos. Você pode, um dos momentos, talvez não o melhor momento, mas é um momento também de você começar a investir, você começar a crescer. Vai depender muito do seu ponto de vista. E aí a taxa de juros começa a baixar. Tá? Baixando a taxa de juros, baixando a taxa Selic, o que acontece com meus investimentos? O que isso traz para os meus investimentos? O que eu devo fazer? Em que momento nós estamos? Então vamos lá. Existem momentos para você investir em cada ativo. É por isso que é bom você ter uma carteira diversificada. Quando você tem uma carteira diversificada, mesmo que com a economia, alguns produtos seus vão crescer bastante e outros vão baixar. Tá? Um exemplo disso é quando o país está crescendo, o dólar, para quem investe no exterior, ele baixa. E aí o que acontece? Estou perdendo dinheiro no dólar? Não, você está diversificando seu patrimônio e isso causando segurança. Então aqui no Brasil começa tudo a aumentar, as ações começam a subir. Então, o que você faz? Você vende alguns ativos e reorganiza a sua carteira. Ou aquele valor que você vai investir, que seria para ações, você coloca na sua renda no dólar ou na sua reserva de segurança, por exemplo. E aí, no melhor momento, você investe no local certo, para que você continue tendo lucro sempre, tá? Porque a sua carteira vai estar subindo por causa da diversificação. E hoje, e aí qual é o momento para cada um? Na recuperação, normalmente as empresas estão com
preço lá embaixo. Então é interessante entrar em ações. Quando a gente está no superaquecimento, que é aquele momento de crescimento, que a taxa de juros está tão baixa, é bom imóveis, porque terras vão valorizar com o aumento da taxa de juros por causa dos preços, normalmente valoriza. Quando está desacelerando, pós-fixados, porque você joga lá na frente o seu recebimento, porque a tendência é, você vai estar aqui ó, dentro na desaceleração, o que acontece nesse momento? A taxa de juros ela vai aumentando, então o pós-fixado, que é o que você vai receber lá na frente, porque normalmente acompanha a taxa de juros, que você vai receber lá na frente é melhor, porque a taxa de juros está crescendo, então é interessante. Quando você chega na reflação, que é aquele momento que a taxa de juros está muito alta, qual um dos melhores ativos para investir? Pré-fixados. Por quê? O pré-fixado, nesse momento, com a taxa de juros tão alta, você vai fixar o seu recebimento numa das maiores taxas. E aí, depois disso, entendendo aqui a curva, né, que eu vou novamente aqui da reflação entrar na recuperação, o que tende? A taxa de juros baixar. Com a taxa de juros baixando, você fixou o seu lá num valor bem mais alto. Imagina você fixar em 15%, e a taxa de juros baixa para 2%, como aconteceu na transição do governo de Temer para Bolsonaro, né? Então, foi um momento que muitas pessoas ganharam muito dinheiro porque fixaram seus ganhos em taxas muito altas e a taxa depois baixou e outras pessoas não conseguiam entrar numa taxa de juros dessa. Então, hoje, onde é que nós estamos? A taxa de juros está baixando, a inflação também está mais segura. Estamos nesse momento aqui, né? Que é entre reflação e recuperação. A taxa de juros bateu o seu máximo e agora ela está baixando. Então, nós estamos nesses momentos aqui. Nós tivemos agora, há pouco tempo atrás, bons pré-fixados a taxas muito altas. E agora estamos entrando, muito provavelmente, em momentos que é propício a comprar ações, porque tem empresas muito baratas dentro da bolsa. Então, são momentos entendendo um pouco dessa economia que você vai entrar no local certo, comprando ativos certos, entendendo melhor aonde você está e como você pode investir dentro do seu plano de ação, tá? Espero que esse daqui tenha trazido entendimento para vocês, porque isso daqui vai fazer com que você invista melhor, que você ganhe mais e que você invista com segurança, tá? Lembrando que sempre o melhor a se fazer é ter uma diversificação boa, eficiente, para que você sempre esteja ganhando, independente do momento do mercado. Tá? E aí você vai ter que olhar sua carteira só para rebalancear ela e não para ver gastos gigantescos, loucuras, porque você está perdendo dinheiro. Tá? Além disso, isso aqui vai te dar, a diversificação vai te dar uma sanidade. Vai te dar uma sanidade para que você decida de forma assertiva onde investir. Tá? Se você tem interesse nisso, nós temos uma mentoria que pode te ajudar e te direcionar para que você invista cada vez melhor, entenda melhor essa economia e entenda melhor ainda os seus ativos e os seus investimentos. Tá? Tem uma das mentorias que a gente consegue montar a sua carteira dentro dos seus objetivos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha trazido muito entendimento para você e te peço novamente que se inscreva no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo e deixa um comentário pra gente, para ver o que você achou, o que você entendeu e de críticas, de coisas boas, porque pra gente é importante esse seu feedback, tá? Até o próximo vídeo.